voltamos a falar sobre a condenação de Jairo e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel. Jairo, ok, mais de 43 anos de prisão. Todo mundo ninguém acha que tem problema com isso. O que revoltou a sociedade brasileira foi o perdão judicial concedido à mãe do menino Henri. E a gente traz aqui o Eurobento Maciel Filho, advogado criminalista, ao vivo no Link TMC, para repercutir os resultados desse julgamento. Doutor, muito obrigada, viu, por tirar um tempinho, né, nesse feriado para conversar aqui com a gente, na sua agenda. E é claro que a gente quer tentar entender a decisão da juíza, porque não foi a decisão dos jurados, na verdade, né? E a gente estava se perguntando agora há pouco, acho que o senhor estava realmente ouvindo o que a gente estava falando, né? Explicar pra gente. Claro que a decisão do juiz é sempre interpretativa, tem várias interpretações, mas nesse caso, como que o senhor avalia essa decisão? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês novamente. Assim, você estava ouvindo um pouco antes desse break que houve, né, a respeito das colocações que vocês iam fazendo, os telespectadores também. Assim, eu primeiro pontuo o seguinte, né, por que todo mundo recebe com normalidade a condenação de um e não recebe com normalidade o perdão judicial concedido a Monique? Né? Assim, quem tem que resolver isso, e resolveu, é o corpo de jurados. Então, eles analisaram tudo que foi debatido durante esses 10, 11 dias de júri e chegaram a esse veredito. Né? No que diz respeito ao Jairinho, condenaram-no, então, pelo homicídio doloso, pela tortura, e a juíza, aí dentro da função realmente que o Poder Judiciário tem no Tribunal do Júri, coube a ela dosar a pena. Ok. É uma decisão dos jurados, se houve nulidade ou não, se a decisão está correta ou não, isso é uma questão a ser resolvida em grau recursal. Ok. No que diz respeito a Monique, os jurados tiveram um posicionamento distinto, entenderam que a Monique não havia, de certa forma, se omitido dolosamente no que diz respeito ao homicídio, não havia, então, sido partícipe ou coautora do que diz respeito ao homicídio doloso do menino e desclassificaram a conduta por crime culposo. Isso é uma decisão dos jurados. E essa decisão tem que ser respeitada. E quando a gente desclassifica para o crime culposo, homicídio culposo, é bem deixar claro que ninguém está dizendo então, que ela teve a intenção de matar o próprio filho ou assumiu o risco de matá-lo, ela simplesmente foi negligente de alguma forma, daí a culpa. Né? O Código Penal permite, em casos de homicídios culposos, a concessão do perdão judicial. Está expressamente previsto isso em lei. É o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Mas deixa claro, é para homicídio culposo. Então, até para mais ou menos esclarecer a quem nos acompanha, lamentavelmente já houve situações, né, a gente tem ciência, por exemplo, o pai que não está acostumado a levar a criança para a escola, aí um belo dia ele tem essa incumbência, ele coloca a criança na cadeirinha, só que ele esquece, ele vai para o trabalho, deixa o carro no sol, e quando a criança é encontrada, ela está morta dentro do carro porque o pai se esqueceu. Ele quis matar a criança? Não, isso é um crime culposo. E nesse tipo de situação, permite o perdão judicial. Mutatis mutandis, é o que acontece com a Monique. Por que se permite a concessão? Sim, por favor. Não, deixa eu tentar expressar para o senhor o que está gerando indignação. Primeiro, eu queria só lembrar aqui, na sua área de conhecimento, na sua área de domínio, desde o tempo do Império Romano, existe um entendimento de que nem tudo é legítimo, nem tudo que é legal é moral, é honesto, é correto. Sim. Então, exato. Eu acho que assim, não é porque o código permite que nós vamos achar que foi uma decisão sábia e correta. O que está indignando todo mundo e muita gente está vendo o seguinte: a juíza justifica o perdão da mãe do menino Henri com o fato de que, ou a percepção, porque ela diz que é uma percepção dela, a sociedade já desproporcionalmente a condenou com xingamentos, com acusações pela internet, as presas que não a acolheram na cela, que não quiseram nem ficar na mesma cela que ela. Ou seja, há uma confusão entre aquilo que é a percepção da sociedade e a tal da condenação social e a condenação judicial. E a juíza se vale da percepção de que houve uma condenação social
para perdoá-la judicialmente. É aí que eu queria ouvir a sua visão. Não deveria ser uma justificativa jurídica? Então, esse é o ponto. Como você estava explicando, que o perdão judicial é permitido no homicídio culposo, ok. Né? E por que se permite o perdão judicial no homicídio culposo? Porque a pena a ser cumprida, o remorso da perda daquele ente querido, daquela pessoa, do filho, no caso, é tão intenso que o cumprimento de pena é até desnecessário. Essa é a justificativa. Agora, quando a juíza se envereda por um lado de feminismo, por um lado de perspectiva de gênero, por esse viés, justamente meu comentário é nesse sentido também, eu entendo que ela deu uma opinião pessoal em algo que não comportaria a opinião pessoal do magistrado. Isso não é jurídico. Isso é um argumento subjetivo dela, magistrada. Ela poderia muito bem ter feito a mesma coisa, ou seja, concedido o perdão judicial da mesma forma, mas se valendo de um argumento estritamente jurídico. A dor da perda, a intensidade do remorso, isso é o que prevê a lei, a razão é essa. Mas não porque o feminismo, porque o machismo, perspectiva de gênero, essa justificativa, para mim, também está redondamente equivocada. Doutor, e por outro lado também, vamos lá, e mesmo uma justificativa, eu acho que aqui são dois casos muito diferentes. O caso de um pai, de uma mãe que, nossa, esqueceu a criança no carro, isso que o senhor disse é muito comum, infelizmente, e o pai e a mãe não são punidos porque o trauma que eles sofrem é gigantesco. Mas não me parece ser o caso aqui, né? Não me parece ser o caso de uma mãe ali que foi, como eu estava falando anteriormente, tirar uma selfie na delegacia, ou depois ir lá fazer as unhas, arrumar um mega hair, se maquiar, ir para bar. Não, eu não sou, longe de mim, julgar o luto alheio, mas é no mínimo estranho. É um comportamento desse tipo, penso eu aqui. O que acontece? Tudo isso foi levado aos jurados. Isso foi motivo de debate no júri. Eu não acompanhei o júri, né, até porque é meio restrito. Não conheço os autos com profundidade, só realmente o que a imprensa noticia, basicamente, mas é evidente que tudo isso foi levado aos jurados. Mas no momento em que os jurados desclassificam de doloso para culposo, o que eu quero só deixar claro é que a juíza ela está autorizada a adotar esse posicionamento. A lei não proíbe. Agora, entendo que a motivação que a juíza apresentou, isso sim não tem nada a ver com o espírito da lei no que diz respeito à concessão do perdão judicial. Agora, se a Monique foi ao cabeleireiro, se não foi, isso assim, são fatos que foram debatidos no júri. E em cima disso, os jurados classificaram do mesmo jeito. Então, nós estamos analisando a conduta da magistrada não tanto sobre o aspecto legal, é permitido, sim, mas sim sobre o aspecto moral. E também a motivação que ela adotou. E isso, às vezes, é um viés perigoso. Mas, enfim, eu acho que, nesse caso, o Ministério Público provavelmente vai recorrer também, assim como a defesa do Jairinho, e teremos, provavelmente, um novo júri. Ao que me consta, por aquilo que fiquei sabendo, ocorreram, sim, nulidades no curso do julgamento. Doutor Marcel, essa é a minha pergunta. Como é que se configura, então? O que é que precisa ficar configurado para ver o novo júri? Em que prazo ele pode vir a acontecer? Então, agora serão manejados os recursos de apelação pelas partes, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa do Jairinho e até, eventualmente, pela defesa da Monique, por algum motivo qualquer. Acho que não. Mas ela poderia recorrer, eventualmente, também, porque ela foi condenada no crime de tortura, de omissão com relação à tortura. Houve uma condenação, então ela poderia até recorrer com relação a isso. Mas esses recursos serão levados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Creio eu, por se tratar de processo com réu preso, no caso Jairinho, continua preso, continuará preso durante todo o trâmite daqui para frente, esses recursos deverão ser julgados num prazo de 6 meses, 8 meses. Se fosse em São Paulo, eu diria que uns 6, 8 meses. Não estou a par exatamente do tempo para um julgamento de uma apelação no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio. Mas não varia muito, acho que é por aí. 6, 8 meses para começar um novo julgamento. Isso. Primeiro julga os recursos, aí se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro der eventual recurso ou do Ministério Público ou da entendendo que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou que a decisão proferida pela juíza foi contrária à decisão dos jurados, o que pode ser argumentado até pelo Ministério Público, os jurados condenaram, e a juíza deu perdão judicial.
está dentro da liberalidade dela, mas eu acho que talvez ela tenha ido um pouco além. Mas, enfim, isso é questão recursal, né? Então, primeiro o Tribunal de Justiça julgará os recursos e aí depois o processo baixará para a primeira instância de novo, para ter toda uma fase de preparação de plenário, as partes irão rolar testemunhas, novos jurados serão designados e teremos uma outra sessão de julgamento, quiçá com outros 10 dias de julgamento, da mesma forma como foi agora. Doutor, eu queria trazer também uma outra especificidade desse julgamento, que foi a divulgação de imagens, né, transmissões desse julgamento, né? A TMC, a nossa reportagem aqui, teve acesso a canais do YouTube que vinham transmitindo as sessões, né? Além também de disponibilizarem depois as gravações completas ali do julgamento todo, né? Elas foram ao ar, né, apesar de uma proibição judicial expressa de transmissão em tempo real nas redes sociais. Vale lembrar, tá, gente? A imprensa foi proibida de fazer registros em vídeo ou fotos, e aí que eu digo para vocês, para confiarem sempre na imprensa. A imprensa, obviamente, respeitou e não foi divulgado pela imprensa, né? Enfim, é somente cobertura por texto, ou seja, só quando se o repórter estivesse escrevendo, né, o que estava acontecendo. E aí, doutor, eu queria te perguntar sobre isso. Qual é a gravidade disso tudo, né? E aqui, essas pessoas que transmitiram podem estar passíveis de serem condenadas, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Se tudo se limitou somente à transmissão ao vivo, né, sem nenhum tipo de comentário pejorativo a quem quer que seja, ou a figura do magistrado, dos jurados e tal, isso aí é crime de desobediência, porque a pessoa que filmou, a pessoa que transmitiu isso via YouTube, estava ciente, muito provavelmente, óbvio, né, de que havia uma proibição com relação à transmissão ao vivo das imagens do julgamento. Então isso é crime de desobediência, né, prevista no Código Penal. Não é uma pena tão alta, mas eles estão desobedecendo uma ordem judicial, sem dúvida nenhuma. Pois é. Aliás, vamos ouvir nós três aqui. A gente tem exatamente a sentença da juíza, a hora que ela decretou ali a sentença. A gente queria trazer para vocês, quero aproveitar, né, a presença aqui do doutor Euro, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse julgamento. Vamos ouvir. Totaliza as penas em 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias de multa, certo que as penas aplicadas ao crime hediondo e àquele a ele equiparado deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado. Não tem da Monique, né, gente? Achei que era a sonora dela falando da Monique, da misoginia, enfim, do machismo e tudo mais. Mais alguma coisa a acrescentar, Alvarez, doutor Euro? Acho que está esclarecido. Queria agradecer ao doutor Euro Bento Maciel pela entrevista e pelas explicações. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu só quero lembrar uma coisa aqui, o Alvarez e nossos ouvintes aqui. Na TMC, a gente acredita que a confiança nas instituições não nasce da concordância com todas as decisões, mas da certeza de que ninguém está acima da lei e de que toda decisão pode ser questionada, fiscalizada e debatida pela sociedade. É isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está trazendo aí vários pontos para vocês poderem entender melhor essa decisão, enfim, que revoltou, né, grande parte da população brasileira neste dia de hoje. Eu não vi ninguém comemorar a soltura da Monique, a não ser ela, né? Não vi ninguém na sociedade acreditar que isso foi uma decisão acertada. Eu vi algumas, para te dizer bem a verdade, Alvarez, vi algumas mulheres do movimento feminista, pouquíssimas, tá? Da razão e tudo mais, mas assim, no universo de 0,0001%. Inclusive influenciadas pelo discurso da juíza, né? Exato. E é engraçado, né, porque tem tantos casos aí em que a gente pode sim, né, o feminismo e o machismo estrutural pode sim ser usado para condenação e não é. E aí aparece aí, esvazia a nossa pauta, a gente perde força. Bom, a gente fala mais sobre isso, daqui a pouquinho a gente tem o Wilson Pedroso, nosso analista político, para falar de Marcha para Jesus, de várias outras questões, de Vorcaro também. Mas agora, tiraram o Wilson de casa hoje, é? Oi? Arrancaram o homem de casa, o Wilson veio aí hoje, Pois ele não veio ontem, eu achei que ele tinha emendado. Olha, um homem trabalhador. Daqui a pouquinho ele tá aqui, mas a Rádio Uber tá chamando, já ouvi a buzina, daqui a pouco bate no meu para-choque. Mentira, não bate não.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083 que vamos responder as suas dúvidas